Bem, galera, vamos que vamos. Hoje nós vamos de sociologia, né? E fica ligado que a gente já está com uma trilha sonora aí para lembrar o que a gente vai falar de hoje, né? Cidadania, capitalismo, minorias. Não tem como a gente não falar, né, dessa questão do capitalismo, porque é o que a gente falou lá no início dos assuntos, né, de sociologia, mas principalmente de que a questão de cidadania ela vai estar ligada, né, fortemente a esses temas aí. E a gente vai falar hoje principalmente das minorias, né? Vamos começar dando uma volta lá na história. Revolução Francesa, muita gente acha que os jacobinos eram de grupos de esquerdas, mas lembrando sempre que a Revolução Francesa em si era uma revolução, né, conservadora, porque era uma revolução que valoriza muito a questão, por exemplo, da propriedade, né, do indivíduo e dessas elites. Quem está à frente da Revolução Jacobinos, é um grupo mais ligado à população, à esquerda, mas na verdade eles são os grupos de profissões liberais ou burgueses burgueses de classe média, seria o que a gente poderia pensar. E aí o que vai acontecer? A gente vê que no início eles vão tendo, junto aos grupos, os populares, os sans-culottes, que esses sim eram a classe proletária. O que vai acontecer no meio da Revolução, quando a guilhotina começa a trabalhar? Os sans-culottes vão chegar a se afastar dos jacobinos. A gente vai ter, por exemplo, o Babeuf, né, que é um revolucionário, que ele participou de uma conspiração dentro da Revolução Francesa, depois chamada de conspiração dos iguais, para que houvesse, de fato, uma igualdade, né, dessas classes sociais. E o que vai acontecer com ele? Vai ser guilhotinado pelos jacobinos, né? Vai ser guilhotinado pelos jacobinos. Então a gente vê aqui, né, já a primeira característica do que se acontece com as minorias quando elas começam, né, a brigar pelos seus direitos, né? O próprio grupo revolucionário dá cabo desse grupo que já não interessa, né, essa voz que quer os direitos iguais. Segundo momento aqui a gente vai ter, né, o socialismo científico. E por que estou falando aqui agora o socialismo científico? Porque vai ser Marx que vai fazer totalmente a crítica. Ele e o Friedrich Engels vão criar o Manifesto Comunista, e todo o trabalho de Marx no Capital e tudo, ele vai sempre fazer uma crítica ao capitalismo como um sistema desigual, um sistema que constrói miséria e pobreza, né? E alguns grupos ficam abaixo, fora dessa cidadania, porque elas não recebem os direitos que deveria receber. E a gente ainda tem a questão das minorias, né? Que isso a preocupação com Marx é mais a questão econômica. Só que a gente vai chegar na Revolução Russa em 1917 e que vai ser proposta uma mudança, que é o socialismo. O começo vai ser interessante, depois a gente vai ver que vai se criar um autoritarismo, né, dentro desse socialismo russo e dos próprios países que vão também aderir ao socialismo soviético. Só que a ideia, né, dessa enfrentamento do capitalismo, por causa até da questão dos direitos, da cidadania, que não é plena para todos, porque aí o que você entra no capitalismo só tem direito à educação, à saúde, à moradia, aqueles que têm condições de pagar por isso, né? É a construção de uma sociedade desigual. Aqueles que detêm o capital, eles têm acesso a isso tudo, enquanto as minorias que vivem do seu próprio, as maiorias, né, que vivem do seu próprio salário, e as minorias que não estão, né, na ligação desses grupos políticos, eles sempre estão à mercê do sistema, né, vivendo muitas vezes alguns grupos até abaixo da linha da pobreza. Bem, no período glorioso dos anos 60, de 1960, período glorioso, né, do capitalismo, a gente vai ter algumas situações que vão acontecer, né, nesse período do capitalismo. Por quê? A gente vai ter uma explosão de grupos sociais que vão lutar pelos seus direitos. E que grupos são esses? Os grupos são, primeiro, a própria ideia, são dois grupos aqui que vão, das mulheres que vão trabalhar, né, as feministas que lutam pelo espaço mesmo, pela igualdade da mulher, e até alguns grupos que lutam só pela igualdade na questão do trabalho salarial, né? A gente vai ter o caso, por exemplo, muito famoso, né, da questão das mulheres, o caso que até anterior a esse movimento, que é o caso de Chicago, né, da questão até que é o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março, né, que é construída essa ideia. Por quê? Por causa desse questionamento das mulheres, que elas que vão revitalizar essa luta feminina pela igualdade.
Bem, a questão dos negros e dos indígenas. Grupos também vão começar a se levantar, os negros, os Panteras Negras, o Malcolm X, o próprio pastor Martin Luther King, né? Os indígenas, os grupos indígenas, poucos que resistem, principalmente nos Estados Unidos. Esse confronto nos Estados Unidos, então, é fortíssimo. Os homossexuais que existiam, né? Um grande grupo de politizado de homossexuais nos Estados Unidos. Acho que em questão internacional seria o grupo mais forte, que vai começar a lutar pelos seus direitos sociais, pelos seus direitos políticos, seus direitos civis, porque não havia espaço, né, por causa da questão da própria moral da população. Só para a gente ter uma ideia desse conceito, nesse período, por exemplo, no Brasil, uma mulher que se divorciasse, ela não poderia ser convidada nem para as festas, né, de famílias, porque existia toda uma moral, uma pseudo-moral cristã que dominava toda essa construção, né, não preocupado por que ela se divorciou, mas sim porque ela era divorciada. Então, tipo assim, esse contexto, né, essa construção, a gente começa a entender, né, de como que as mulheres vão brigar por esses direitos, os negros, os indígenas e também os homossexuais. Bem, e aí a gente vai ter um momento ímpar na história, que é o maio de 1968, em que estudantes na França, só pela questão da escola, né, ter locais separados para moças e rapazes e começar toda uma discussão, um questionamento sobre essa situação, sobre essa condição. Daí vai começar-se idas para as ruas, daqui a pouco desse movimento estudantil que vai abordar várias coisas, como vocês viram a música que eu botei de Engenheiros do Havaí, que na verdade é uma música que eles adaptaram na língua portuguesa e fizeram, né? Era um garoto como eu, porque a Guerra do Vietnã, esse período da Guerra do Vietnã estava na fase pior, né? Nos Estados Unidos se falava muito dessa questão, né, de trazer de volta os jovens, que essa guerra era um desperdício para a juventude, né, estadunidense. Havia a questão também da própria morte do pastor Martin Luther King, que seria o grande líder da luta da igualdade, né, dos negros nos Estados Unidos. Ele é assassinado e já cria-se toda... Isso vai influenciar as ruas da França, as ruas de Paris. Paris, né, tinha que ser, como foi berço das primeiras revoluções, de novo uma grande revolução dentro da cidade de Paris, em que é montadas-se barricadas dentro da cidade. Outro movimento que vai influenciar também essa revolução, e esse maio vai impregnar por todo o mundo, é a Primavera de Praga, em que o país, né, que unia os eslovacos e os tchecos, na época era a Tchecoslováquia, vai haver uma revolução por reformas, né, contra aquele regime autoritário do socialismo russo soviético, né, que dominava os países satélites, que a República Tchecoslováquia era um exemplo de um país satélite desse poderio soviético no Oriente Europeu. E aí a gente vai ter também aqui no próprio Brasil, né, os grupos que lutam contra a ditadura civil-militar, que estava já há 4 anos no poder e no seu momento mais difícil, entrando naquela fase que se chamaria anos de chumbo. Então, maio de 1968 vai ser uma resposta, um momento ímpar em que os jovens e os trabalhadores vão para as ruas para um enfrentamento buscando, né, mudanças, né, nas condições que estavam vivendo nesses países. E eu lembrar também que isso não é um caso só de Brasil aqui na América Latina, um caso de quase toda a América Latina que vive, né, principalmente a Argentina vai começar o movimento a caminho de uma ditadura, e no Chile já está, né, dentro da ditadura, alguns países já tendo esses enfrentamentos. Então a gente vê que é um momento de necessidade, não só de pensar nas minorias, mas também até a questão de cidadania, né? Então a gente vê hoje, né, os grupos das LGBT, os grupos femininos, os grupos de empoderamento da mulher negra, dos negros, isso é muito importante para essas questões de minorias, mas a gente vê aqui, nesse momento, que algumas pessoas pagavam muito, né, com as suas vidas por causa da perseguição, não só política, como também até a própria vida. Nos Estados Unidos, por exemplo, até você ser de um partido de esquerda, teve aquele momento do macartismo em que houve uma perseguição, né, aos esquerdistas. Um muito famoso, por exemplo, é o próprio Charlie Chaplin, o Carlitos, que vai ser perseguido. Então, é um século, né, o século XX, em que você vai ter, ao início do fim do século XIX para o início do século XX, a busca de espaço das minorias, né, as mulheres, eu botei até entre aspas, porque as mulheres não são minorias,
mas como poder político eram minorias, não tinham forças, né, começarem a buscar o seu espaço, né, na sociedade, na história dessas sociedades. Bem, continue para a gente, vai fazer só o fechamento para a gente entender como que chega isso até os dias de hoje. Bem, para a gente concluir essa parte aí, né, falando dessa questão de cidadania, capitalismo e minorias, a partir de 1970, o que acontece na Europa? Diante desse caos que aconteceu em 1968, né, em que estudantes e trabalhadores, né, busca de direitos trabalhistas, aí existia no século XX a questão dos movimentos trabalhistas e ligados muito à esquerda, alguns grupos, né, de partidos comunistas ou socialistas nesses países mesmo de democracia, né, ocidental. E aí o que vai acontecer? Com essa preocupação cada vez mais com essa questão dos trabalhadores se levantarem contra isso, alguns governos europeus, né, e até os Estados Unidos em parte, vão começar a criar o que se chama, principalmente a Europa, tá? Inglaterra e França, estado de bem-estar social. Esse sistema ele vai criar algumas condições, né, sociais melhores, alguns direitos, para atender os grupos que são mais afligidos em questão de capital, questão econômica. Isso vai tentar, né, mapear e iludir, por quê? Para frear os movimentos ligados àquele socialismo soviético de esquerda. Então isso aqui, né, o estado de bem-estar social nos anos 70, só que chegar a partir de 1979, e lembrando sempre que o estado de bem-estar social, ele só funcionou, só deu condições a esses governos a fazerem isso às custas, né, dos grupos chamados terceiro mundo. A América Latina, o Brasil está incluído nisso, a África, a Ásia, que mandavam matérias-primas para esses países industrializados, que dominavam o comércio, né, e exerciam o seu poder de dominação sobre esses países, sempre tirando maior lucro e maior vantagem, né, no sistema internacional, e assim dando condições de eles manterem, né, esse regime durante pelo menos 10 anos. E aí depois a gente vai começar a ter um movimento, a partir de 1979, né, dos pensadores do neoliberalismo, e que vão tomar conta desses países ocidentais, desses países capitalistas. E aí você vai ter, por exemplo, a eleição de 2 governantes que vão ser extremamente importantes para a condução desse novo mundo neoliberal. A primeira-ministra Margaret Thatcher, da Inglaterra, né, ela vai ao poder e vai ser conhecida como a Dama de Ferro, porque ela vai impor na Inglaterra com mão forte, né, muita força a manter essa estrutura, acabar com esse sistema social, né, e integrar a Inglaterra no sistema neoliberal capitalista. E nos Estados Unidos, o ator Ronald Reagan, né, que vai ser também presidente dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos também entram nessa fase de capitalismo voraz neoliberal. Com isso, né, a gente chega no século XXI, com uma frase de um político famoso do Brasil, ex-presidente: a luta continua, né, porque, né, não estou fazendo aqui a partidarismo, porque, né, não sou nem tão fã desse senhor, mas as palavras dele é muito importante, porque a gente vai ver até nas estruturas em países em que a esquerda chega ao poder, ou a gente pode chamar também de trabalhistas chegam ao poder, partidos trabalhistas, como a Inglaterra vai passar por isso, ainda o sistema neoliberal totalmente intenso, né? Os democratas assumem os Estados Unidos, o primeiro presidente negro, Barack Obama, mas você ainda vê uma crise, né, econômica, social no mundo inteiro, em que há grupos vivendo abaixo da pobreza, o capitalismo cada vez mais produzindo miséria, né, dando riquezas milionárias a um pequeno grupo. E você vê também a questão das minorias, né, cada vez mais a dificuldade, por mais que eles conquistem os direitos nas leis, mas no dia a dia, no cotidiano, a gente não vê essa mudança de aspecto, né? Os homossexuais continuam sofrendo as perseguições, assassinatos, ao aumento de feminicídios, né, a questão da mulher, né, continuam muitas empresas ainda a mulher ganhando menos e trabalhando na mesma função, né, a gente vê a mulher cada vez mais tomando conta do mercado em questão de se preparar, tomar posição de certos lugares, mas quando chega na hora de receber, ter valores inferiores. Então a gente vê a mulher lutando por esse espaço, a questão do homossexual, e a gente vê ainda o racismo muito intenso e a questão também dos indígenas. Né? Então, tipo assim, não há... Isso a gente está falando desses grandes grupos. Se você chegar e fizer uma busca mais intensa, por exemplo, em alguns países, há etnias que são dominadas por outras etnias. Eu vou dar um exemplo do Afeganistão.
né? Quem gosta um pouquinho de literatura aí, os livros do Khaled Hosseini, Caçador de Pipas, Cidade do Sol, né? Você vai ver não só a questão da mulher no mundo do islâmico, do Talibã, mas as questões étnicas também, e que na África também acontece a mesma coisa. Então ainda existe um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais cruel com os grupos que são considerados minoria. Essa é a luta do século XXI, a busca de uma cidadania plena e igual para todos. Beleza? Até a próxima, fiquem com Deus.